Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e nós estamos começando mais um episódio do Radar em Foco. Golpes e fraudes bancárias estão cada vez mais sofisticados e qualquer pessoa pode ser alvo desse tipo de ação. Nesse episódio do Radar em Foco, nós vamos mostrar como você pode identificar sinais de alerta, evitar armadilhas financeiras e também proteger o seu dinheiro desses golpes. Fique atento, porque informação é a sua melhor defesa. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a advogada Karine Silva, especialista em direito bancário e previdenciário. Ela vai nos explicar como os golpes mais comuns acontecem, como você pode se proteger e quais são as medidas que devem ser tomadas caso você seja vítima de um desses golpes. Se você quer ficar atento ao seu dinheiro e evitar surpresas desagradáveis, acompanhe a entrevista logo a seguir. E estamos aqui com a advogada Karine Silva, que vai conversar conosco sobre o tema, que estamos abordando nesse episódio do Radar em Foco. Então, Karine, eu dou espaço aqui para você saudar a audiência aí que nos acompanha. Primeiramente, obrigada, o podcast Radar, por me oferecer esse espaço, para a gente tratar aí da questão das fraudes bancárias. Tá certo. Então, a gente já vai começar com a primeira pergunta, que é a seguinte, Então, hoje nós temos aí a questão dessas fraudes bancárias, E eu queria que você dissesse para a gente quais são as fraudes bancárias mais comuns e como é que elas costumam acontecer na prática, no dia a dia, como é que ela se configura, como é que ela aparece para a gente, Vou citar o exemplo aqui do escritório, que são onde os casos que chegam para a gente. O primeiro deles, o maior, é voltado às pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, empréstimo consignado fraudulento. O que acontece? A maioria das vezes, a fraude ela acontece pelo meio digital, ou seja, entram em contato por telefone com o idoso, com aquela desculpa que eles têm uma margem para ali estar contratando o empréstimo, ou a questão da portabilidade. Aí os idosos, como não têm o conhecimento sobre essas fraudes, acaba fornecendo os dados. Aí vem a questão da contratação do empréstimo fraudulento. Aí, como identificar a questão dos empréstimos fraudulentos? Primeiro, se o dinheiro caiu na conta. Porque acontece muitas vezes, inclusive, as próprias instituições financeiras ligar para o idoso, falar que tem uma atualização ali de cadastro ou uma portabilidade, contratar o empréstimo sem autorização, sem o conhecimento do idoso e cair na conta. Outro empréstimo também voltado às fraudes bancárias é a questão do empréstimo com cartão de crédito, que é o famoso empréstimo infinito, que é em relação ao cartão RMC e RCC, que a maior vítima também é o idoso. Aí o que acontece? Entra em contato por meio do telefone do idoso e fala que ele tem uma margem ali que ele pode estar contratando o empréstimo. O idoso acredita que está contratando um empréstimo, mas, na verdade, é um empréstimo sobre o cartão de crédito. E é um empréstimo infinito. E aí o idoso são juros bem acima da média do mercado, Se fosse um empréstimo consignado normal, e acaba contratando, mas é em cima do cartão RMC e RCC. E esses empréstimos feitos sem autorização, que você citou aí alguns exemplos, do que acontece, eles são realmente frequentes? Isso acontece muito? E como, assim, acontece de outra forma, além dessa que você já citou, de ligação para pessoa, Claro, você citou aí que os idosos são os mais propensos a cair por conta
das questões que nós já temos conhecimento, né? Isso. Mas é claro que acredito que outras pessoas também Sim. podem acabar caindo nesse tipo de situação, Sim, né? com certeza. Inclusive, pessoas jovens também, um meio mesmo de uma fraude, seria também ali a falsa central do banco, né? Onde está mais propício, jovens está caindo. E como que funciona? Funciona assim, uma pessoa que se passa por funcionário do banco, tem os dados do cliente, né? E, inclusive, aqui no escritório já caiu bastante pessoas em relação a isso, que é a falsa central. Entra em contato e fala que tem uma compra ali no cartão de crédito ou alguém querendo acessar a conta. A pessoa acredita e vai fornecendo dados. E, nesse meio, eles vão e também contratam um empréstimo. Ou seja, não é só a pessoa vulnerável à questão dos idosos, mas jovens também caem, entendeu? Porque não está ligado à questão das fraudes. E assim, eu até gosto de dizer que alguém próprio lá dentro do banco fornece esses dados. Porque sabe o CPF da pessoa, o RG, a agência, tudo, todas as informações, e faz com que a pessoa acredite que realmente está falando ali com a instituição financeira. Mas aí, então, nesse caso, de posse desses dados e com a confirmação, né, da pessoa que está, a vítima, né, é possível contrair um empréstimo que, no caso, não vai cair na conta da vítima, mas vai cair na conta de outra pessoa. Isso é possível acontecer? Olha, eu vou dar um exemplo até que aconteceu aqui no escritório. Esse caso, em primeira instância eu perdi, mas em segunda instância eu ganhei. O que aconteceu? O empréstimo caiu na conta da vítima, e foi justamente a falsa central, caiu na conta da vítima e ela transferiu para um terceiro sobre o comando desse fraudador, né? Desse golpista. E aí o que acontece? Ela transferiu para um terceiro. Em primeiro grau, o banco, o juiz, condenou ela que a culpa foi dela. Né? Então, não tinha direito de restituição, nem danos morais, porque foi culpa do consumidor, ou seja, culpa exclusiva da vítima. E aí, o que acontece? A gente recorreu, né, nesse caso, e em segundo grau, a gente ganhou. O que acontece? A gente comprovou que não foi culpa dela, porque o fraudador, o golpista, tinha os dados dessa vítima, entendeu? E outro detalhe muito importante, essa vítima ela também sofria ansiedade. E assim, eles coagem assim, a pessoa de uma forma tão convincente que a gente se chama até de engenharia social, que é sobre pressão. Vai ali, o dela foi até cartão de crédito. Vai ser aprovado o cartão de crédito. E como era um consumidor que a sua renda era muito pouca e a compra ali era de 5 mil, lá em cima eles entenderam que a responsabilidade sim é da instituição, pois a instituição, inclusive a responsabilidade objetiva, o seguinte critério, que isso daí é um caso fortuito, ou seja, que é situações onde o banco tem o conhecimento e pode acontecer e ele tem que ter mecanismo para evitar esse tipo de fraude. Porque a falsa central é um golpe bem recorrente, então as instituições ela têm ali a responsabilidade objetiva de evitar esse tipo de situação. E essa situação, ela sai do controle. Então, assim, em segundo grau a gente conseguiu, inclusive, restituir para a vítima o que saiu da conta, cancelar os empréstimos e ainda foi condenado em danos morais à instituição. E falando dessa questão aí ainda, né? Quando aparece um empréstimo, um desconto que a pessoa não reconhece, né? Qual é a primeira atitude que ela deve ter para poder lidar com essa situação? Olha, é um empréstimo que ela não reconhece, primeiro, ir na agência, né? Se é a agência que ela tem contato, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do idoso. Se caiu na conta que ele recebe o benefício dele, entra em contato com a instituição. Faz o boletim de ocorrência e procura imediatamente um advogado especialista da área. Para ela tentar, se caso, não resolver administrativo. Porque a gente sempre indica para os clientes,
tenta resolver administrativa, né? Até porque isso daí já é um meio para você apresentar provas que você tentou resolver administrativamente e não recorreu imediatamente à justiça. Então, assim, primeiro passo, entra em contato com a instituição. Não resolveu a instituição? Aí entra em contato com um advogado especialista da área, já com um boletim de ocorrência, relatando todo o fato, que aí o advogado vai tomar as providências cabíveis. E o banco, ele tem responsabilidade nesses casos de fraude ou o prejuízo fica com o cliente? Você até comentou alguma coisa a respeito disso, né? Mas acho que você podia aprofundar melhor, né? Sobre essa questão. Certo. Assim, o banco, os tribunais já entendem que a responsabilidade é objetiva, desde que não seja culpa exclusiva da vítima. Como assim? Tem casos que a vítima acaba passando dados, informações ali indevida para um terceiro. Então, ali seria uma culpa exclusiva da vítima. Mas tem casos que ela passa porque ela está sendo coagida sob pressão psicológica, que é onde a gente entra aqui na questão de engenharia social, né? Um golpe bem sofisticado que faz com que a vítima seja induzida a passar, né, os dados dela. Desde que não seja culpa exclusiva da vítima, o banco sim tem responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa ali da vítima demonstrar, né, ali o dano, entendeu? A questão da responsabilidade objetiva, e o banco, na maioria dos casos, responde, a não ser que realmente a culpa seja exclusiva da vítima. Mas quando se recorre na justiça, né, aí você tem que estar com o advogado, tem que reunir todos os documentos, tudo para poder entrar com o processo. No caso, a pessoa recebeu um telefonema. Como é que ela vai provar que ela recebeu esse telefonema? Então, o que acontece? Esses golpes, eles não são somente pelo telefone. Uhum. Primeiro, o golpista ele entra em contato, mas quando a pessoa vai fornecer, por exemplo, os documentos pessoais, ele vai entrar em contato também pelo WhatsApp. É um grande meio, entendeu? Uhum. E assim, vem ali a questão também, quando é uma questão, por exemplo, as instituições, ela é uma relação consumerista. E aí o que acontece? Por mais que tenha sido só por telefone, o que a gente vai pedir na justiça? Inversão do ônus da prova. Então, quem tem que provar que isso não aconteceu é o banco. Porque é uma relação consumerista, entendeu? Se é uma relação consumerista, a parte mais vulnerável é o consumidor, ou seja, a vítima. Então, ali, a gente pede a questão de inversão do ônus da prova. Aí, o banco tem que comprovar que aquela, por exemplo, a contratação de um empréstimo foi legítima ou não. Porque nesse caso de ligação, a falsa central, como você citou aí, né? Eu acredito que o banco tenha como buscar essa informação para saber se de fato ele ligou para a pessoa para oferecer isso daí, né? E assim, na maioria das defesas do banco, ele mesmo fala, mas as instituições não ligam nem nada. Uhum. Mas qual é o principal foco, assim, quando eu entro com esse tipo de processo, é o seguinte... É do perfil do consumidor? Uhum. Porque, por exemplo, você, né, vai contratar um empréstimo na instituição, você precisa de comprovar que você tem condições de pagar. Sim. Como que uma pessoa, através do telefone, consegue, às vezes, empréstimos que são altos, 11, 12 mil? Entendeu? Aí já é a primeira falha do banco, porque aquilo ali, às vezes, foge totalmente da realidade do consumidor. Uma pessoa, às vezes, que ganha ali um salário, mas consegue 20 mil de empréstimo através por meios virtuais, entendeu? Então, ali é a primeira falha do banco onde ele falha. O banco até fala assim, mas a gente não liga, não sei o quê. Mas a falha dele está justamente dele conceder empréstimos altos que fogem do perfil do consumidor. E é o que os tribunais também andam entendendo, que se foge do perfil do consumidor, o banco tem que bloquear essas transações atípicas da conta do consumidor. Realmente faz sentido, né? Se na agência não aprova, Sim. O telefone vai aprovar. Exatamente. E com tão poucas informações, Sim, né? Entendeu? Às vezes só com a senha ali do cliente, informações de um valor que ele mesmo fornece, sendo que o banco pede toda uma documentação. E falando de contrato, já que a gente está falando de empréstimo, né? Vamos falar agora do empréstimo que foi feito dentro dos conformes, né? Que você assinou um contrato para fazer esse empréstimo, né? Então, como identificar se esse contrato ele está irregular ou se ele é abusivo, né? Se tem cláusulas abusivas, antes que o problema fique maior pro cliente, né?
Certo. Olha, muito interessante também essa pergunta. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa contrata ali um empréstimo e aí, às vezes, pensa em cláusulas abusivas. Até porque, quando você contrata, você não pode discutir ali as cláusulas. Aham. Mas o maior índice mesmo, às vezes, não são a questão de cláusulas abusivas, e sim do banco você contratar e não está sendo cumprido aquele contrato ali na prática. Por exemplo, você contrata um empréstimo de 10 mil, parcelas ali, vamos colocar de R$200, para você pagar daqui em 30 parcelas. Aí você contratou uns juros, digamos, de 2,5. E aí, mas na prática está cobrando de você 5%. Não está sendo cumprido ali. Inclusive, é um dos maiores casos que chega aqui no escritório, é a questão de não estar cumprindo ali o contrato, entendeu? De não estar cumprindo. Aí, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte: tem um site que é gratuito, que é do Banco Central, Calculadora do Cidadão. Você coloca lá, Calculadora do Cidadão. Você vai colocar a quantidade de parcela lá, o valor dessa parcela e o valor que você pegou do empréstimo. Ou seja, você pegou 10 mil, então você vai colocar lá 10 mil, a quantidade de parcela. E você coloca para calcular. Quando você colocar para calcular, você vai ver qual é o juro que está sendo cobrado. Você vai pegar o seu contrato e olhar. Se é 2,5, mas lá está 5%, ou seja, você já identificou que o contrato não está sendo cumprido. Aí cabe ao que a gente chama de ação revisional desses empréstimos. Isso serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Entendi. E sobre a questão dos investimentos, né? Os investimentos fraudulentos, quais são os sinais clássicos de golpe que as pessoas precisam assim aprender a reconhecer para não cair em nenhum tipo de problema aí relacionado com isso? Olha, inclusive é um golpe que é uma fraude bem recente, né? Assim, tá bem alta, principalmente agora em 2026. Tá surgindo esses casos, que é o falso investimento. Vou também citar um exemplo que também chegou no escritório, onde, inclusive, era uma senhora, ela caiu lá em 2025, lá em junho, nesses empréstimos. Vou até citar aqui o nome, porque não existe eu consultei, não existe essa plataforma de investimento que é a Finoto, entendeu? Inclusive, ela tem uma página, site, lá simula quanto que é o investimento, você cadastra. Normalmente tem até anúncio patrocinado. Então, a pessoa acredita realmente ali que está fazendo investimento, e que o dela foi bem alto, estamos chegando aí na casa dos 100 mil que ela investiu. E o que acontece? Primeira coisa, você vai colocar lá o CMV, que é onde você consulta se aquela plataforma é legítima. Lá vai estar todas as plataformas que têm autorização aqui no Brasil para fazer investimento. Se não tá, você já desconfia que é uma plataforma de investimento ilegítima, ou seja, não tem autorização para estar fazendo investimento no Brasil. E assim, a maior abordagem, às vezes, também é pelo WhatsApp. Entra ali, eu sou investidor ou sou assistente para você fazer investimento, e vai passando confiança. Primeiro eles pedem ali na faixa de 500 a 2 mil reais para você investir. Às vezes até te devolve, entendeu? Te devolve para convencer a vítima que realmente é legítimo, entendeu? E aí vai pegando confiança, mas toda vez que você vai pedir o resgate, eles falam que tem que pagar taxa, que você tem que investir não sei o quê. Fora que, às vezes, ele faz uma pressão psicológica. Você tem que investir tanto, por exemplo, 15 mil reais aqui, que eles vão pedindo valores mais altos depois que pega a confiança. Você tem que investir aqui 15 mil, senão você vai perder todo o valor investido. E a pessoa, com medo, acaba investindo. Então, assim, a abordagem maior deles é por telefone, anúncio patrocinado, mas tem como você descobrir se essa empresa tem autorização aqui no Brasil, que é através da plataforma CMV, entendeu? Que é a Comissão de Valores. Você acredita? Comissão de Valores, isso mesmo. Isso. Que é a CMV, isso. Entendeu? Você colocando lá o nome da empresa, vai aparecer se realmente ela tem autorização ou não aqui no Brasil. E essa questão dos investimentos hoje em dia está assim bem
Vamos dizer assim, na internet o que mais falta é anúncio de Sim. plataforma de investimento e tudo mais. E a gente sabe que muitas são meio duvidosas, né? Sim. Mas é o primeiro... Assim, a pessoa entrou em contato ou ela viu um anúncio, ela ir na plataforma para ver se realmente tem. Porque, assim, a maioria deles vão te mostrar sites, vão, inclusive, fazer cadastro, você vai ter acesso a um perfil dentro daquele site, vai mostrar o valor que você investiu através de gráfico, que subiu e não sei o quê. Então, assim, é uma engenharia social que a pessoa realmente fica induzida. E, assim, aqui eu sempre falo... Valores também altos, a gente sabe que investimento você não vai ganhar um valor assim, entendeu? É a primeira também, quando vem esses valores assim, alto demais, a pessoa já tem que desconfiar, entendeu? Porque quem investe mesmo sabe que você não vai ficar rico do dia para a noite. Mas por que as pessoas caem tanto nesse tipo de golpe? Isso aí vamos dizer assim, é um problema do ser humano, ou de ser ambicioso, ou é realmente os golpistas que estão muito... profissionais para conseguir fazer isso? É assim, até peço desculpa, né? Porque às vezes realmente a pessoa cai ali porque foi induzido, né? E principalmente quando se trata de idosos, mas é porque é aquela questão, o brasileiro gosta de dinheiro fácil, né? Entendeu? Assim, então, assim, inclusive tá em alta também, já que a gente está falando de golpes, fraude, o do falso advogado. Entendeu? E como é que é esse golpe? Explique pra gente. É assim... Eu já ouvi falar, mas... Você não pode sabe, né? dar mais detalhes aí. Exatamente. Como que funciona? Eu até acredito que esteja, assim, né? Não desmerecendo a minha classe de jeito nenhum, mas que realmente tem advogado envolvido nesse tipo de fraude. Ele acessa o processo do advogado, manda para o cliente daquele advogado, digamos eu, né? Acessa o meu processo de Karine, entra em contato com o meu cliente. Inclusive, a gente nem coloca o número do cliente, mas através do CPF eles encontram o número do cliente, entra em contato, falando para o cliente: oi, aqui é a doutora Karine, troquei de número, a gente tem boa notícia para você. Manda o processo para o cliente, para passar confiança, e aí, às vezes, até faz ali também uma audiência, enfim, faz toda uma manobra. E aí... fala, olha, mas para você receber 20 mil da sua casa, digamos que a causa é 20 mil você tem que depositar aqui 2 mil, entendeu? O cliente, confiando que é o advogado, mas a primeira desconfiança do cliente tem que ser: esse é o número do meu advogado? Não é, né? Sim. E aí ele entra em contato, e onde é que o cliente acaba pagando para receber aqueles 20 mil, mas é tudo uma manobra. Entendeu? Do golpe de falso advogado. E assim, esses golpistas, ele tem acesso ao processo público, claro. Sim. E aí ele manda o número, manda a petição para o cliente e faz ali toda uma manobra, e o cliente acaba acreditando e passando o dinheiro. Mas assim, também tem aqueles clientes que pensam o seguinte: vou resolver aqui, depois não vou precisar pagar ali pro advogado, né? Que a grande maioria é isso, vou aqui na malandragem aqui, entendeu? E acaba realmente pagando, e aí fica no prejuízo. E tem como receber esse dinheiro de volta? Também tratando a questão. Olha, como é um golpe em alta, e assim, realmente passa toda uma confiança ali pro cliente, pro consumidor ali. Tem também como recuperar esse dinheiro na justiça, tá? É trabalhoso, mas tem que comprovar que não foi culpa ali do consumidor, nem nada. E assim, quem vai também pro polo é a instituição, infelizmente. Agora imagine, né? Assim, esse do falso advogado, você já tem um processo, vai ter que abrir outro processo para resolver essa situação, né? Sim. E assim, é incrível que assim, eu coloquei aqui exemplo de 20 mil reais, né, 2 mil reais, mas tem cliente que já caiu, assim, pagando 200 mil. Assim, o valor da causa é alto, entendeu? Paga 200 mil, entendeu? E quem já caiu em fraude bancária, né, falando sobre a questão de recuperação, né, essas fraudes bancárias que nós citamos, os golpes de investimento, né, eles têm como recuperar o dinheiro, buscar indenização? Como é que funciona esse processo? Olha, aí? Em alguns casos, cabe sim
entrar na justiça, né? A maioria desses casos cabe entrar na justiça, mas muitas vezes não vai dar ali a questão de uma indenização de danos morais. Principalmente se ficar comprovado que ali a vítima também teve uma parcela de culpa, entendeu? Então, no máximo, por exemplo, digamos aqui em questão de empréstimo, é cancelar os valores e os valores que ela pagou dessa parcela que veio ali descontada ali do benefício do consumidor ser restituída de forma simples, quando há uma parcela de culpa também. Agora, se o consumidor não tem parcela de culpa, sim, há a possibilidade, a depender do caso, da indenização de danos morais. Mas aí, ele vai ter como saber isso antes de... Assim, na consultoria ali, para iniciar o processo, ele vai ter como ter essa dimensão ou fica aquela coisa, vamos tentar? Assim, o advogado ele tem que ser claro para o cliente, né? Sim. Inclusive, eu gosto de ser bem clara, o cliente informar, olha, há possibilidade, mas quem vai decidir aqui, porque o advogado ele não pode garantir que vai ter. Inclusive, isso daí fere o código de ética, né? Então, assim, a gente abre as possibilidades, a gente tem casos que a gente pede, mas a gente já avisa o cliente que às vezes há uma impossibilidade muito grande dele receber essa indenização. Porque aí ele pode ficar nessa expectativa e depois não consegue, aí acaba culpando a advogada, né? Isso, e assim, acontece muito, tá? E às vezes até quando você fala, olha, isso daqui não... Porque você tem que ser claro com o seu cliente. Se você tá vendo que é uma ação que não tem futuro, você vai estar só pegando dinheiro ali do cliente, né? Então, assim, você tem que informar a situação para o cliente. E, assim, claro que tem cliente que às vezes vai achar, esse advogado que é incompetente. Então, você tem que deixar claro para o cliente que é um juiz que vai decidir e que, assim, o advogado ele vai lutar pelos direitos do consumidor, do cliente. Mas quem vai decidir é um juiz. Com certeza, né? E para encerrar aqui o nosso papo, a gente já viu essa questão, né? Você sinalizou algumas coisas que podem ajudar as pessoas a se proteger, né? Mas quais são as atitudes simples do dia a dia que você pode deixar para quem nos assiste, né? E quem nos ouve, para justamente evitar cair nessas fraudes bancárias, né? Nesses golpes aí que hoje em dia tá demais, né? Sim. Olha, primeiro, banco não liga para cliente. Instituição nenhuma liga para cliente. Então, assim, se você está recebendo telefone, que é do banco fulano de tal, já desconfia. Porque o banco, instituição financeira nenhuma liga para cliente, passa mensagem. Em relação às empresas de investimento, é muito difícil uma empresa de investimento também entrar em contato. E segundo, procure saber, através, igual estou explicando, do CMV, coloca lá a plataforma para saber se ela tem autorização. Se não tem autorização, provavelmente é uma empresa de investimento fraudulenta. Tomar cuidado em investigar mais, entendeu? Mas é uma pessoa vulnerável, a questão dos idosos que não sabem, peça um neto. Alguém próximo, ou procure um escritório de advocacia que você tem confiança para estar fazendo também essa investigação. Tá certo. Então, eu queria agradecer aqui pela participação sua, né? Tá trazendo essas informações aí, né? Sobre a questão das fraudes, dos golpes, né? Como a gente pode se defender, né? Você que trabalha dentro dessa área e que já expôs aí que já teve que lidar com várias situações, né, nessa área aí, né? Então, acho que as pessoas podem ficar um pouquinho mais atentas, né? E eu queria deixar espaço para você falar mais alguma coisa aí, né? Quem tem interesse de ficar atento, mais informado e tudo, sobre o mundo do direito bancário, basta me seguir, né? adv.karinesilva, que eu sempre estou trazendo, inclusive atualizando sempre os seguidores ali, sobre o que está em alta, as fraudes que estão em alta, questão de contrato, a ação revisional, a questão também ali do superendividamento, entendeu? Para as pessoas estar ligadas, porque às vezes, muitas vezes também essa questão também do superendividamento, a pessoa não percebe, então ali dou dicas ali no dia a dia, como ela descobrir se ela está entrando nessa linha do superendividamento. Então, assim, na minha rede social vai ter tudo, o que está em alta,
entendeu? E quais são os meios de se defender e tudo. E queria também aqui te agradecer a oportunidade para falar do tema, que esse ano de 2026 é um tema que está bastante em alta, né? Agradecer aqui a oportunidade. Tá certo, então ficamos por aqui. E chegamos ao fim de mais um episódio do Radar em Foco. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar atento às novas publicações. Também curta, compartilhe essa entrevista para que outras pessoas também possam conhecer essas informações e se proteger desses golpes que, como nós sabemos, estão cada vez mais comuns e por isso precisamos ter atenção redobrada para evitar cair em uma situação dessa. E siga @Radar Xinguara no Instagram para ficar atento a todas as novidades do podcast Radar Xinguara. Eu agradeço a audiência de todos e até breve.